com o Guilherme. Guilherme, antes de mais nada, eu sempre falo isso, eu não estudo a vida do convidado, porque eu quero fazer as perguntas que o pessoal lá faria, porque eles não te conhecem e eu não conheço também. Então, a primeira coisa que eu vou te pedir, faz uma apresentação sua aí, fala a sua ficha corrida pra gente. Tranquilo. Bom, arquiteto, urbanista, eu falo que eu sempre fui muito curioso, desde criança, eu sou da época da fita cassete, então eu ficava brincando com aquelas caixinhas de fita cassete para poder encaixar meus carrinhos, aquelas coisas. Então, desde pequeno, eu já experimentava essa questão do espaço, só que eu não sabia que isso poderia, ou era uma arquitetura, né, até então. Eu sempre gostei muito. Eu nunca tinha pensado que isso era uma arquitetura. Hoje, voltando, claro, né? Voltando atrás, eu falo, não deixava de ser já, né? Porque eu ficava criando, compondo com aqueles volumes até para aquilo tinha uma estrutura para poder estacionar. As brincadeiras eram muito nesse caminho, né? Então, sempre gostei disso. Então, foi uma área que a vida inteira pertence à minha consciência, digamos assim, né? Nunca pensei em outra área. Quando eu pensei em fazer algo diferente, era algo a mais, mas nunca deixando de ser arquiteto, né? E nessas inquietações, eu sempre busquei muito, sempre gostei da questão das artes visuais e tudo mais. Então, até antes de entrar na arquitetura, eu acabei fazendo um curso de artes plásticas, que era de 2 anos, e depois acabei entrando na arquitetura em si. E até esse curso de artes plásticas, porque para arquitetura tinha aquela prova prática de desenho e tudo mais, então eu achei que isso poderia contribuir e tal. E era uma época, né, que ainda os desenhos eram à mão, né? E, claro, eu peguei uma transição, né? Ainda a gente já começava a ter aulas de computação. Hoje você usa óculos, né, virtuais, realidade aumentada para falar de arquitetura, mas a época era ainda aquela transição para os softwares de desenho, Tinha que usar aquela mesa, qual que é o nome daquela mesa? Com a régua paralela. Tem aquela mesa que fica inclinada, assim, grande, que você exatamente, com a régua, com todos os jogos. Eu sei disso porque eu tenho 2 sobrinhos arquitetos. A prancheta, né? Um tá no Canadá agora e o outro é de Porto Alegre, mas 2 sobrinhos. Aí eu chegava lá na casa deles, tem aquela mesona lá, e aí ele apagando, né? Arrumando. Não, e era réguas com gabaritos e mais gabaritos para você fazer toda essa dinâmica do desenho e tudo mais, até que o computador vem e simplifica, porque a maquete também, então a gente fazia a maquete à mão. Então, os espaços eram maiores, né? Você tinha os laboratórios para construir isso, e hoje você se resume a uma tela, né? Basicamente, né? Não que seja somente isso, né? Mas muitos desses recursos, eles estão de forma online, né? Sim, então, o espaço físico antes era muito mais necessário, né? Hoje, se você resume tudo numa prancheta pequena, isso interferiu negativamente ou não? Você precisa de bastante espaço para você visualizar? Não, eu acho que faz parte do processo, né? Então, acho que não... A cabeça também ela vai se adaptando, as pessoas vão chegando já dentro, as crianças hoje já chegam com o celular na mão. Então, isso deixa de ser... É uma necessidade, talvez, para nós que vivemos aquele momento, né? Mas não que nos dias de hoje essa necessidade seja prioritária. Uma adaptação, na verdade. Uma adaptação. Né? Uma adaptação. É o costume, né? As pessoas vão acostumando. Eu acho que é interessante o exercício do olhar, sim. Há 6 anos atrás eu dei aula numa faculdade de arquitetura, dei aula de projeto e dei aula de arquitetura para os engenheiros. E nessa prática, como a aula era de projeto, por mais que fosse já uma geração que já está bem acostumada com os modelos 3Ds e com desenho no computador, a gente, como a prática de projeto, a gente estimulava muito o desenho à mão, no sentido de desenho de observação, para estimular não mais a questão exclusivamente do traço, né? Porque até então você tinha a questão do croquis do traço do arquiteto. Mas era muita coisa do exercício do olhar, que quando você se dedica com tempo para observar e desenhar aquilo, você realmente está mais atento ao que está acontecendo à sua volta, né? Porque de alguma forma a gente eu sou, esse momento que eu tô aqui com vocês, eu já sou uma outra pessoa, as vivências que eu tenho nos lugares já nos tornam pessoas com outros repertórios, outras referências, né? E hoje a gente está num momento de experiências que cada vez mais as empresas se fixam, até dentro do desenho arquitetônico, da criação arquitetônica, serem espaços que sejam instagramáveis, espaços que você possibilite esse trânsito entre a vida online e offline. Quer dizer, um espaço que você possa usar para tirar fotos. Para justamente fazer as postagens e trabalhar na questão... Eu não tinha pensado nisso, não. Tem até esse termo instagramável, porque hoje, se você for pensar a concepção de um espaço, se eu for fazer
um trabalho corporativo, comercial, eu não vou pensar só na funcionalidade em si dos produtos ou do uso das pessoas que estão ali. Mas eu também vou trabalhar, dependendo do propósito, do tipo de lugar, que o público que vai frequentar ali, o que vai transitar ali, tenha a possibilidade de tirar uma foto. Por que eu vou numa loja? Eu posso comprar tudo online, mas por que eu vou até aquela loja? Que experiência que eu vou ter naquela loja, seja olfativa ou, de repente, tirar uma foto, ter alguma experiência diferente ali que permita que... Não, eu preciso ir até lá porque eu preciso daquela foto. Eu preciso ter aquilo na minha rede, as pessoas vão curtir muito. Se eu estiver ali, porque hoje afeto é curtida, né? Quanto mais curtidas, mais você é querido, se né? não tiver curtida, é depressão, né? Então, mas é engraçado isso, de você falar de ser instagramável, né? Porque tem uma série de lugares hoje que eles usam isso até como uma ferramenta de marketing, né? Porque você vai num restaurante, por exemplo, tem uma vista XYZ para um monumento aí de São Paulo. Então, você vai no restaurante, às vezes, nem a experiência do restaurante é complemento. Gastronômica não quer dizer nada, né? Tipo, você paga, é mais a parte do instagramável. Instagramável. Essa palavra eu não conhecia, acabei de conhecer. Entrou Eu no meu dicionário, agora gostei. Gostei. E aí, hoje essa construção arquitetônica, ela está muito vinculada a esses processos, muitas vezes. Depois a gente pode até conversar, por que não no residencial também. Mas hoje, como que essas interferências, essa dinâmica interfere até nas suas escolhas hoje onde você vai morar. Sem dúvida. Então, a gente tem hoje a inteligência artificial. Para que eu vou lutar contra uma inteligência artificial? Que eu falo, que você posta, tem um recurso, que eu não lembro agora qual é o caminho, mas que já existe, que você posta uma foto do ambiente que você quer, que você passa as coordenadas, em segundos ele te dá um 3D do seu ambiente já projetado. Aí eu vi isso daí. Eu até ia falar, e é legal, assim, mas isso daí não tira o emprego do arquiteto, não? E aí que entra toda essa questão hoje da dinâmica. Eu pensava assim, como que lutar contra isso? Para quê? É isso. É a mesma coisa eu querer brigar, não pode mais, temos que voltar para a prancheta, vamos pôr pranchetas nas ruas, né? É o que se envolta, não, né? O computador está aqui. Hoje todo mundo olha para o computador, olha para um 3D, não tem como você vender um projeto e não mostrar um 3D. Há um tempo atrás era opcional. Sim. E aí, como que hoje eu vou lutar contra? Não, o que a gente trabalha hoje? Até depois permeando entre esse histórico de vivências e situações, que a gente entende que hoje, tanto que hoje na minha prática eu trabalho também com uma psicóloga. Então, a gente tem um projeto de casas terapêuticas e tudo mais, porque eu entendo que, assim, eu tenho recursos e ferramentas até um certo ponto. Mas a psicóloga, ela tem outros recursos, outras ferramentas que está trabalhando a questão do autoconhecimento, a questão dessa percepção do eu e do outro. Mas como que ela se associa a você nesse caso? Por exemplo, eu te contratei para construir minha casa, por exemplo. Aí você vai trazer ela junto. A gente faz um briefing, por exemplo... O que acontece? Não que seja uma regra, mas acontece muito principalmente quando a gente está falando de casa. Quando a empresa, a gente tem a questão do instagramável, o que eu quero vender, como eu quero vender, qual é o meu público, mas é muito objetivo. Na casa tem o instagramável. Se tiver filho, vai ter que ter o instagramável. Aí que entra a questão da casa, porque daí na casa, muitas vezes, como é um sonho pessoal, está relacionado à emoção, né, da família e tudo mais, muitas vezes você já tem, assim... Muitas vezes, mais uma vez, não é que seja uma regra, mas muitas vezes você já tem prints e mais prints e todas umas ideias pré-concebidas, você já tem muitas informações daquilo que você acha, que às vezes até está confuso de como possa ser a sua casa. Qual que é a intenção desse processo junto com a terapeuta? É a gente organizar, pegar essas informações, fazer uma leitura daquilo que realmente é uma necessidade ou aquilo que às vezes é impulso ou uma referência já enviesada do que os outros ou que as nossas buscas não que nos obrigam, mas nos direcionam a achar que aquilo é importante pra gente. Te influenciam de alguma forma. Nós somos influenciados o tempo todo, 24 horas hoje, né? É. Até são cuidados que está muito na questão da saúde, se fala muito desse uso contínuo de celulares com muitas informações. E agora, quando você se conecta, agora eu vou fazer a minha casa, né? A gente se conecta com muitas informações, a inteligência ouve a gente, começa a vir propagandas e mais propagandas, e você começa a ter um direcionamento que, de repente, você começa, às vezes, até a ficar confuso. Então, qual que é esse trabalho? É esse entendimento e essa leitura do quem que eu sou, afinal? Qual que é o meu processo de autoconhecimento? O que realmente é importante para mim? Como eu me vejo nesse ambiente? É imediato? É daqui a 10 anos? E, a partir disso, a gente faz essa leitura e aí a gente senta e, de forma técnica, a gente traduz isso em um projeto.